Num vale escondido entre montanhas silenciosas, muito além do que os mapas podiam alcançar, havia um reino onde o tempo parecia ter desacelerado. Ali, o sol nascia com doçura, os ventos dançavam entre as colinas, e um pequeno milagre acontecia todas as manhãs. No coração desse vale sagrado, nas margens de um riacho cristalino, crescia uma árvore única no mundo, tão extraordinária que nem os mais antigos anciãos sabiam explicar sua origem. Suas raízes mergulhavam fundo na terra fértil e seus galhos se abriam como braços acolhedores. Mas o que mais chamava a atenção era seu fruto. A cada amanhecer, seus ramos se enchiam de pães fresquinhos, dourados como o trigo maduro, e ainda mornos como se tivessem saído do forno de uma padaria celestial. Essa árvore era conhecida por todos os seres da floresta, e até mesmo por aqueles do rio. A fartura era tanta que ninguém jamais passava fome por ali. Pássaros vinham de longe, atravessando montanhas para experimentar o pão macio. Os peixes do riacho também eram alimentados pelas migalhas que caíam na água, e comiam com gratidão aquilo que para eles era puro sustento. Entre os muitos animais que ali viviam, havia um pequeno pardal falante e vaidoso, que havia nascido na primavera anterior. Ele era ligeiro, bonito e muito esperto, ou, pelo menos, assim pensava. Com o tempo, acostumou-se a comer somente os pães mais sequinhos e aquecidos pelo sol, pois acreditava que eram os melhores. Com o bico afinado, bicava apenas as partes crocantes e desprezava tudo o que estivesse molhado, amassado ou diferente do seu gosto exigente. Pobres peixes, dizia ele com desdém, pousando sobre um galho. Vivem na água e comem o pão encharcado. Que nojo! Se ao menos soubessem voar, poderiam experimentar o sabor verdadeiro, o do pão seco, fresco, ainda com o calor do dia. Os peixes ouviam, mas não respondiam. Estavam acostumados com o silêncio da água, com a sabedoria que vem de quem vive nas profundezas. Mas no fundo, sentiam-se incomodados com o deboche do passarinho que, por ter asas, acreditava ser melhor do que todos. E os dias se passaram, e o verão deu lugar ao outono. As folhas da floresta mudaram de cor, os ventos se tornaram mais frios, e as nuvens começaram a cobrir o céu com mais frequência. Os animais mais velhos se preparavam. Os pássaros que migravam começaram a partir. Mas o jovem pardal, teimoso, não quis ouvir conselhos. Acreditava que bastaria acordar cedo e voar até a árvore para que tudo estivesse igual. Então chegou o primeiro sábado de inverno. Durante a noite, chuvas fortes caíram sobre o vale, lavando as folhas e os galhos da árvore. O vento uivava como um aviso para os desatentos. Pela manhã, o pardal acordou com fome, e como de costume, voou animado em direção à sua árvore preferida. Mas ao pousar num dos galhos e dar a primeira bicada, sua expressão mudou. O pão estava frio, encharcado e sem sabor. Tentou outro pedaço e mais outro, todos molhados. Ele ficou desnorteado. Sobrevoou a árvore diversas vezes, em busca de um único pedaço seco. Nada. Tudo havia sido lavado pela chuva. "Isso não pode estar acontecendo", gritou. "Eu mereço o melhor. Como posso comer pão molhado? Isso é alimento para os peixes." Como se atraídos por sua inquietação, alguns peixes surgiram à beira do riacho. Olhavam o pequeno pássaro voando em círculos, confuso e agitado. "Está tudo bem aí em cima, Sr. Pardal?" perguntou um peixe com olhar calmo. "Não está. A chuva estragou tudo. Eu não consigo comer nada", respondeu quase ofendido. "Mas nós estamos comendo o pão normalmente. Sempre foi assim para nós. A chuva não muda nosso apetite", disse o peixe com serenidade. O pardal pousou num galho mais baixo e ficou em silêncio. Pela primeira vez sentiu na pele o gosto daquilo que tanto criticou. As palavras que costumava usar para zombar agora pesavam como pedras dentro de si. Nos dias seguintes o frio aumentou. As chuvas não pararam. E os pães, embora continuassem nascendo todas as manhãs, estavam sempre molhados. O pardal, sem forças, passou a comer menos. Seu corpo, antes leve e ágil,
agora tremia ao menor sopro do vento. A fome apertou. A solidão o abraçou. Enquanto isso, os peixes continuavam se alimentando normalmente. A água fria não lhes tirava a paz. Estavam acostumados a comer com chuva ou sol, em tempos bons ou ruins. O pardal, sem preparo, sem humildade e sem sabedoria, não resistiu ao inverno. Na última vez em que foi visto, estava recolhido entre dois galhos, com os olhos fechados e o peito fraco. Morreu com fome, não por falta de pão, mas por não saber aceitar o pão molhado. Reflexão. O pão da vida e os que dele se alimentam. Essa árvore, tão rica em sustento e beleza, é uma representação simbólica de Jesus Cristo, o pão da vida, como diz em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Os pães frescos, que nasciam toda manhã, são o cuidado constante de Deus, renovado a cada novo dia. O pardal representa aqueles que se alimentam de Cristo apenas quando tudo vai bem. Quando o pão está seco, quente, bonito aos olhos. Quando a fé está confortável, as bênçãos são abundantes e o céu está claro. Mas quando as chuvas da provação caem, e a fé precisa continuar mesmo sem sabor, muitos se afastam, murmuram, rejeitam o pão molhado e desistem da caminhada. E você, meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua postura diante do pão da vida? Você tem se alimentado apenas nos dias ensolarados ou tem aprendido a valorizar o sustento de Deus mesmo nas tempestades? Se essa história falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários. Mesmo com lágrimas, eu continuo comendo do pão da vida. Vamos juntos aprender a servir a Cristo com constância, humildade e fé. Faça chuva ou faça sol.